Eu sou o avesso. O avesso do que vocês sonharam para seus filhos. Eu sou a sua filha, amada pelo avesso. Eu sou a subversão sublime de mim mesma. Sou o que derrama, o que transborda da mulher. Só que essa mulher sou eu. Sou o que excede dela. Ou seja, sou ela com um plus, com um bônus. Eu tenho o cabelo que eu quiser, as unhas da cor e forma que desejar, os peitos do tamanho que eu quiser e do material que eu puder pagar. O que eu trocaria por uma armadura medieval? Uma prótese blindada, talvez, à prova de balas, à prova de facas. Para o carro, o resto de homem que está entre o banco e o volante faz o sinal. Na minha esquina, lá as esquinas têm dono. De dia, a flanelinha que arranha seu carro se você não te pagar. À noite, a dona das ruas. Meninas, mulheres como eu ou como outra, qualquer com um pedaço de tecido fingido ser saias. Brincos enormes capazes de fazer uma mulher comum perder o equilíbrio. O salto de acrílico dá o status de inacessível. Uma contradição. Com quão vulnerável ela fica, com quão vulnerável ela é. E a vida passa. Muitas morrem, outras nascem, cada vez mais novas, mais alheias, com certeza alheias a todas as adversidades que vão enfrentar. Mesmo assim elas vão, desviando dos tiros, esbarrando nos preconceitos, correndo da polícia, mas sempre com um bom batom nos lábios e um belo salto nos pés. Muito prazer. Nós existimos. Foi muito sofrimento, muita porrada de polícia. A polícia militar pegava a gente, levava a gente para aquela praia deserta lá do Estelamari, que tinha um prédio lá abandonado. Batia na gente, escurrava a gente, mandava a gente subir no coqueiro. Até depois que morreu. Então a polícia vinha, a polícia agredia, a polícia dava tiro. Né? Até que teve o fato do afogamento, que eu não sei se já foi fala, do afogamento de Beto, que era uma travesti que morava em Cajazeira, que eu conheci ela como Beto, não me lembro o nome dela de mundo. E a Joyce. Tá comigo pra Europa e tudo nessa época. E aí quando ela foi pra rua trabalhar, tinha tirado o passaporte, tinha tudo. Quando ela chegou na rua, esse policial pegou ela, bateu e mandou ela entrar no mar. Uma se salvou e a outra morreu. Até hoje, eles violentam, eles estupram. Mas se uma travesti for pra delegacia e foi estuprada, antigamente as travestis todas tinham o braço retalhado de gilete, que elas levavam o gilete na boca, nos cantos da boca, tudo tinha gilete. Ali não era nem pra roubar, era pra se cortar quando fosse presa, pra da cadeia levavam pro posto de saúde, elas fugiam do posto de saúde. O GGB percebeu que era importante que se desse mais atenção a essa população, porque representava a maior área de atrito da polícia, não é? Que batia, todo dia a travestis ia presa, todo dia a travestis era chincalhada, todo dia as travestis não podiam sair de dia na rua, que elas iam presas. Se fossem presas com roupas femininas, tinha que alguém levar uma roupa masculina. Assim, poxa, já morreu. Poxa, mano, já morreu. A gente começa a contar nas mãos que já morreu da época da gente, que descia para as ruas com a gente. Morreu quase todo mundo. Só tem geração nova, só tem só as novinhas só. E as que sobreviveram são poucas como eu e algumas que estão tentando sobreviver nessa selva urbana. De 67 para 60 para os anos 70, a gente só circulava até ali o Terreiro de Jesus. Para cá não podia. Essa polícia pegava, arrastava, porque tinha delegacia especializada para pegar homossexual e travesti. E prostituta, né? Que era a DJC, Delegacia de Jogos e Costumes. Daí, meu filho, a gente ficava preso a noite toda. Quando eles resolviam assaltar, eles saltavam. Quando não resolviam, ficava lá 15 dias. Isso de menor, não tinha problema de ser de menor ou de maior, não. Era tudo, como ele dizia, pederasta. E uma das primeiras atividades do GGB foi exatamente, não é, ter reunido um grupo de travestis, que se eu não me engano aqui, 2, 4, 6, umas 20 travestis. Isso aqui foi em 1985, aqui em frente à igreja, no Terreiro de Jesus, em frente à igreja São Pedro dos Clérigos, e que eu no meio, reunindo todas as travestis, fomos
à Secretaria de Segurança Pública, que fica ali na Piedade, protestar. Nós conseguimos na década de 80 e 90 levar travesti para a rua, para a Praça da Piedade, segurar faixa, pedindo cidadania. Para nós eu acho que isso era fundamental, acho que isso é o que dá o norte da nossa ação. São essas manifestações na rua, a gente dizendo claramente para a população, nós não temos nada que nos guarde. Então a gente vem se visibilizar durante o dia para que a sociedade veja que a gente está sofrendo essa violência. Eu acho que se tivesse um marco, seria essas manifestações que a gente fez na rua durante esses anos. Nos anos 90 eu assumi a presidência da Associação dos Travestis. Que aí depois de mulher, aí eu voltei para São Paulo, fiquei lá 6 meses fazendo um trabalho que me chamaram para fazer um trabalho lá, a essa minha prima em Santos. Aí quando eu voltei para cá, tava um processo, a questão da atrás, o estatuto pronto, mas já tinha passado Lena Oxa. Keila estava fazendo já um trabalho de prevenção na São Francisco, fez toda a documentação, fez lá o processo de assembleia, eu assumi e aí comecei a fazer o trabalho, mas atrás, o papel da atrás é de direitos humanos e prevenção. E o meu perfil é de assistência, aí atrás não faz trabalho de assistência. Milena, ela até hoje é a presidente da Associação das Travestis, ela tem esse perfil, esse viés também de assistência, mas atrás não faz esse trabalho. Não, a data, o ano de fundação não. Funcionava cá no 2 de julho. Tem muito tempo. A Atrás foi fundada em 96, né, pelo grupo de travestis que fundou Atrás. A primeira presidente foi a Lena Oxa. Aí veio depois a Andresa, a Monique Brasil e a Michele Marie e Cláudia Ramos. E aí em 96 a gente funda a Atrás, a Associação de Travestis de Salvador. O objetivo da Atrás nasceu justamente com esse objetivo de trabalhar essas questões mais enfática na prevenção e na violência, já que a violência era muito intensa. E a gente então, por não ter uma sede, a gente ficou utilizando o espaço do Grupo Gay da Bahia, que nessa época era na Rua do Sodré, para fazer as nossas reuniões semanais. A gente reunia todas as quintas-feiras. Para trabalhar, geralmente eram reuniões toda quinta-feira, como continua, mas nem tanto ultimamente. Como antigamente era 60 travestis, 70 travestis dentro daquela sala. Eu acho que a Atrás, por ser a instituição pioneira aqui na região Nordeste, por ser a primeira da região Nordeste, ela teve trabalhos que foram fundamentais. Foi a Atrás quem primeiro falou sobre a questão de redução de danos no uso do silicone líquido. Depois da Atrás vieram outras instituições que fizeram isso. Porque naquele tempo tinha um travesti, mas era aqueles travestis que não tinham peito. Eu, como era novinho, achei um médico, naquela época, transava comigo. Aí eu disse, meu filho, que remédio eu tomo pro peito? Ah, você tem vontade de ter? Aí foi que os peitos vêm saindo. Nisso, aí vieram perguntar, que remédio aí você está tomando pro peito? Que era novidade aqui na Bahia, um travesti de peito. E o trabalho de redução de danos tem que ser uma coisa constante, porque você compra as agulhas de cavalo em qualquer loja ali na Sete Portas e o silicone se acha em loja de essência, que na verdade diz que é o óleo de lubrificar a roda de avião. Mas também a sociedade procura várias coisas para sempre deturpar ou então manchar aquela imagem. Dizer, olha, até o que é o óleo que elas botam, porque elas se automedicam. Tem umas que botam uma cartela, até hoje ainda é assim. Bota uma cartela de anticoncepcional dentro do liquidificador, bota uma banana ou joga lá um pouco de leite, bate, toma aquilo ali, bota uma injeção aqui, uma injeção no outro braço, que isso é complicadíssimo da queda de pressão. Mas ela, a maioria é assim, ela vive hoje. Eu vou tomar, bicha, se eu acordar, eu tô vivo, eu vou pra pista. Elas dizem que 90% vive da prostituição. É uma profissão de alto risco, numa sociedade machista em que a maioria das prostitutas estão nessa vida não por opção, por eleição, mas porque foram expulsas, foram marginalizadas. Fomos trabalhar ali na Rua Chile, onde tem a igreja da ajuda, ali atrás. Ali foi um grande ponto ali da gente que trabalhamos muitos anos ali, muitos anos. Começamos nos anos 72, nos anos 72 para 73, ficamos ali.
Era dali que a polícia perseguia a gente, batia, entendeu? Pegava a gente no terreiro ali, às vezes pegava a gente dentro de casa. Dali, com a repressão da polícia, a gente fomos trabalhar lá no Clube Português, na Pituba. Trabalhei em São Paulo, trabalhei em Recife, eu trabalhei também no Rio de Janeiro. Com meus 18 anos, viajei para a Europa, eu convivi 5 anos na Itália e vim morar aqui em Veracruz. Pra rua, eu comecei a descer na rua com 25 anos, que eu tinha minha avó, entendeu? Respeitava muito, ela não aceitava de jeito nenhum. Me amava por demais, entendeu? Não criticava, mas também não aceitava. Queria que eu fosse homem. Aí fui pra rua em 80, 87, 88. Eu fui pra Europa, que graças a Deus, tudo que eu tenho hoje. Eu agradeço a Europa, sofri demais, porque não adianta a gente querer se iludir que a Europa é maravilhosa, porque não é, entendeu? Então eu passei muitas coisas na Europa, fiquei presa, tinha dia que eu era presa um dia, ficava 15 horas presa, depois no outro dia saía presa de novo, mais 15 horas presa, entendeu? E lá é aquele processo, você faz todo tipo presidiário, é digitais, é foto de frente, de lado. Eu até brincava com ele, você já tem meu book de tudo quanto é forma, né? Frente, lado, costa. Mas a prostituição para mim foi complicado por causa disso, porque eu não conseguia nem entrar no carro de ninguém. E aí ficou uma coisa complicada, porque às vezes, por dois momentos, tinha homens que queriam me agredir no sentido de transar comigo a pulso, me levar para motel, até me jogar num beco, lá da Carlos Gomes mesmo. E aí uma outra que estava lá, que sempre geralmente elas ficam em duas, né? É difícil você ver travesti sozinha mesmo, por causa até da violência, ficar fazendo ponto. Elas podem não ser amigas, mas elas sempre estão se falando e estão ali uma perto da outra. Fiquei só 4 dias na prostituição. E aí a gente chegou aqui em 86, eu e essa minha amiga. A gente chegou numa noite, mais ou menos no final da tarde, chegamos na rodoviária, não conhecíamos ninguém aqui, a gente foi trabalhar e aí quando a gente conseguiu ganhar o primeiro programa, a gente veio para cá para o centro, na Praça da Sé, encontramos com umas outras travestis que lá estavam e essas travestis nos indicaram uma casa que a gente poderia alugar um quarto e morar nessa casa. Não mais fui para Barra, fiquei na Rua da Ajuda trabalhando. De 86 trabalhei uns 4 anos, sempre, todos os dias, numa violência tremenda. A gente corria da polícia, a gente era presa, a gente teve unhas arrancadas, cabelo cortado todos os dias, a gente ia presa como se fosse corda de caranguejo, uma trança amarrada na outra para lavar a 13ª delegacia ali no Pelourinho. Eu me sinto mulher e hoje em dia eu tô começando a me aceitar. Eu tenho 36 anos, né? Imagina que fiz ano que tenho 27, 28, né? Mas no meu universo, 36 anos, nas ruas, eu tenho 65 anos. Eu sou uma velha. Você sabia? Quando eu desço lá, ela me chama de velha. E aí, velha? Ela me trata como se fosse uma idosa, você entendeu? Porque eu consegui chegar a uma idade que quase nenhuma chega, assim, entendeu? Por exemplo, o trabalho de Keila é importante, porque Keila, Carlete, eu lembro que eu levava caixas de camisinha que Carlete, quando era novinha, ela era dona no casarão, e o casarão também pegou fogo, que é aí perto do lado da Cantina da Lua, e tinha muita travesti que morava com ela, aí eu levava as caixas de camisinha pra Carlete. Luiz Motti, Keila Simpson, Marcelo, Milena Passos. Na militância, para mim, são pessoas que são essenciais, que são importantes. Aqui em Salvador, para mim, são essas pessoas. Minha eterna Michele Marie, Luana, Bruna, Carla, Vanoli, Cláudia. A pessoa que eu poderia citar especialmente como liderança trans foi Janaína Dutra, advogada do Ceará, que acabou morrendo depois. E aqui na Bahia não tinha que ser outra, foi a Michele Marie. Tem a Luana, tem a Thalia,
Tem Hannah, essas antigas também do meu tempo. Mona Lisa também, que é do meu tempo, que mora na Itália, que mora aqui em Porto de Areia. E a Marcelo, Smote, Milena e a finada Michele. Aí quando eu cheguei aqui eu vi várias travestis de várias formas, assim, e Michele ali, que Michele sempre foi minha diva e minha deusa, porque assim, todo mundo tem uma diva de inspiração, né? Era uma travesti que, pra frente. Michele cuidava das travestis, poxa, ela ia lá e ela nem ligava pra aparecer. Michele levava, Michele ia pra delegacia, Michele ia pra orla. Aí Michele começou, aí tinha um projeto aqui que a gente ia pra rua levar camisinha para travestis. Aí Michele, venha! Me incomodou me chamar pra ir, comecei a vir, né? Não aguentava ver, aconteceu um problema com a travesti, um homossexual em tal lugar, e aí ela tava ali, na hora ela tava ali lutando, brigando, defendendo. Ela, com toda a sua graça, com toda a sua brincadeira, Michele era uma palhaça por natureza, ela botava apelido em todo mundo, era uma pessoa que ela era brincalhona por natureza, mas ela tinha uma sensibilidade, ela tinha uma condição de agregar as pessoas ao seu entorno de uma forma que eu não vi ninguém fazer isso. O bom era um ser humano que ela dizia tudo que veio na hora. Ela não deixava para depois, nem dizia pelas costas, nem mandava recado. Aí eu sei dizer que ela assumiu e fez um bom trabalho dela, o trabalho como ela sempre... Ela também desenvolveu essa linha de assistência, de acolher, de ir para o hospital. E a Michele Mari foi uma das mais atuantes, uma pessoa doce, aprendeu a falar publicamente, a dar entrevistas. Aí eu vi que na reunião que Michele fazia não era reunião de militância, aquela coisa informal, era aquela reunião de escutar as travestis, dialogar, se meter nas questões pessoais, de muitas vezes ajudar aquelas travestis. E eu sentava ali e ficava, meu Deus do céu, que admiração, quero ser igual a ela. Eu faria tudo diferente. Nada do que eu fiz aqui foi certo. Você imagina que a gente está numa conjuntura hoje, que a gente não tem uma lei que garanta o nosso nome social, que a gente está sendo assassinado na rua todo dia, que as travestis não têm emprego, que as travestis não têm educação. Então eu não fiz nada certo. Tudo que eu fiz aqui é apenas um grãozinho de areia no deserto. Claro que se eu pudesse modificar tudo isso, que a gente tivesse lei de identidade de gênero, que a gente tivesse hoje travestis podendo trabalhar e transitar em qualquer lugar do país, por onde ela quisesse, tivesse travesti no balcão da farmácia, tivesse travesti sendo secretária de uma multinacional, tivesse travestis formada, sendo professora da universidade, travesti doutora. A gente tem uma travesti doutora, mas é uma só. A gente precisa ter dezenas, centenas, milhares dessas. Ranela Márcia, eu acho que a Ranela Márcia é muito associado com a rua, com a prostituição, com as meninas de rua, entendeu? Porque eu trabalhei na rua, até hoje de vez em quando vou para a rua. Hoje em dia eu trabalho aqui na minha casa, entendeu? Só tendo cliente aqui na minha casa. Mas eu me identifico muito com o trabalho de rua, porque para mim são pessoas que realmente precisam de uma maior atenção, entendeu? E o grande tabu que tinha na minha vida é o nome na caderneta. Quando eu chamava meu nome na caderneta era como se estivesse me xingando, entendeu? Era como se fosse um xingamento. Eu me sentia aliviada, né? Porque muitos anos tentando conquistar o meu direito, né? Do nome civil, né? É uma reparação do poder público para conosco, né? E eu saí aliviada, saí com esperança, né? Com a esperança que a vitória chegará. Minha meta agora é o nome civil, e que o governo do estado lance uma portaria a nível estadual do nome social, porque as pessoas que não quiserem nome civil têm o nome social. Algumas coisas mudaria na minha vida.
Não o fato de lutar pelo nosso direito. Isso eu não faria não, isso eu seguiria. Pensando na minha história, eu tentaria mudar, sabe, a cabeça do povo hoje. Eu achava melhor como antigamente. A gente era mais unido. Viu? Houve essa desunião. Eu tentaria continuar a fazer o mesmo como era. As pessoas ser unidas, ser solidário. Não faria nada diferente. Não faria algo diferente. Não faria. Não tem nada para fazer diferente. Você tem orgulho da sua história, então? Tenho orgulho. Porque foi uma história de luta. Foi uma história de luta, né? Tirando a discriminação, esse preconceito, as barreiras, né, as porradas que eu tomei muita. Uma pessoa que cai na vida com 12 anos de idade não é fácil, né? Sem ter um parente. Sozinha. Foi eu. Eu saí de minha casa para morar em um quarto, no Tororó. Inclusive eu era até vizinha da Carla. Nós dois era vizinha, a Carla Faia. Então fui morar num quarto no Tororó. Então morei num quarto. Depois fui morar na Barroquinha, um quarto horroroso, cheio de ratos. Os ratos pareciam um sarigueque, não. Então hoje em dia eu tenho. Tem hora que eu chego aqui na frente da minha casa e olho, eu digo, meu Deus, essa casa é minha, eu comprei. Para trás eu não posso me arrepender de nada do que eu fiz, de nada. Para frente, eu acho que para mim já tá ótimo. Se vir mais alguma coisa, tá escândalo. Porque eu não seria Andresa Belushi se eu não tivesse essa história. Então eu tenho orgulho de ser quem eu sou hoje. E eu gostaria de ter me assumido antes. Mas o preconceito e a discriminação na época não permitiu. Mas eu agradeço ser quem eu sou e ter a consciência que eu tenho, com imperfeições, e não sendo perfeita porque eu não sou, com as imperfeições e com os defeitos, e também procuro sempre ter mais qualidade. Mas eu nem me arrependo. Não me arrependo não. A vida é aprendizado. Eu tinha que passar por todo esse processo para aprender. Não, me arrependo dela não, viu? Tinha que passar por tudo isso para amadurecer. Sair cada vez mais forte esse processo. Tudo que a gente fez até agora, apesar de conseguir e considerar que avanços, ainda é apenas um grãozinho numa areia do deserto. A gente precisa avançar muito, muito mais. E a gente tem que ter cada dia isso em mente. Porque no dia que a gente achar que está tudo uma excelência, a gente morre. Não vai adiantar, a gente tem sempre que achar que o mundo está numa condição de que a gente precisa cada vez mais trabalhar para que ele melhore. Ele nunca vai estar excelente para todo mundo. Eu estou morando aqui. Eu moro aqui. Vem ver onde eu moro. Cuidado, você pular aí. Aqui é a minha casa. Pode entrar. Aqui é meu quarto. Aí, ó. Dono de uma casa dessa, perde tudo onde eu estou. Olha o que eu estou. Questão de homofobia, né, meu filho?